Olá, mulheres amadas, mulheres que leem, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais um capítulo deste livro maravilhoso, Mulheres que Amam Demais. E hoje a gente vai falar sobre sexo bom e relacionamentos ruins, o capítulo 2 do livro. Vem comigo? Muito bem, estamos a postos. Vamos lá então. Aqui na nova edição do livro, nós temos a poesia aqui em inglês. Eu tenho uma poesia em português na primeira edição. Eu vou ler ela em português, tá bom? Ah, meu homem, amo-o tanto, ele jamais saberá. Toda a minha vida é só desespero, mas eu não me importo. Quando me toma em seus braços, o mundo se ilumina. Meu homem. Nesse capítulo a gente vai conhecer a história de Trude, tá? Então vamos lá? A jovem mulher à minha frente estava desesperada. Seu belo rosto ainda tinha marcas amarelas e verdes dos ferimentos terríveis sofridos um mês atrás, quando atirara seu carro deliberadamente de um penhasco. Ela me disse, devagar e sofridamente. Saiu no jornal tudo sobre o acidente, com fotos do carro pendurados lá, mas ele nunca entrou em contato comigo. Seu tom de voz se elevou um pouco, revelando apenas uma leve indicação de raiva saudável antes de ela voltar à sua desolação. Então Trude, que por pouco não morrera de amor, fez a pergunta que era para ela a principal e tornava o abandono de seu amante inexplicável e quase insuportável. Como o sexo podia ser tão bom, fazer a gente se sentir tão bem, e nos unir tanto se realmente não existia nada entre nós? Por que dava tão certo se nada mais dava? Quando ela começou a chorar, pareceu uma criança pequena, muito magoada. Pensei que me dedicando a ele, o faria me amar. Dei-lhe tudo, tudo o que tinha para dar. Ela se curvou para a frente, segurando seu estômago e balançando. Ah, dói tanto saber que fiz tudo isso para nada. Trude continuou curvada, soluçando por um longo tempo, perdida no espaço vazio onde seu mito de amor vivera. Quando ela conseguiu falar novamente, continuou a se lamentar. Tudo que me interessava era fazer Gil feliz e mantê-lo comigo. Não lhe pedia nada, exceto para passar algum tempo comigo. Depois de Trude chorar de novo por algum tempo, lembrei-me do que ela me contara sobre sua família e lhe perguntei gentilmente: não era isso que sua mãe também queria de seu pai? Basicamente, apenas que ele passasse algum tempo com ela? Subitamente, Trude se aprumou. Ai, meu Deus, você está certa. Estou parecendo minha mãe, a pessoa com quem menos queria parecer. A que vivia tentando o suicídio para conseguir o que queria. Ah, meu Deus, repetiu ela. Depois olhou para mim com o rosto molhado de lágrimas e disse baixinho: isso é realmente horrível. Ela fez uma pausa e eu falei: muitas vezes nós nos vemos fazendo as mesmas coisas que nossos pais do mesmo sexo nos faziam, tendo as atitudes que prometemos a nós mesmas nunca, nunca ter. Isso é porque aprendemos com suas atitudes e até mesmo seus sentimentos, o que é ser um homem ou uma mulher. Mas eu não tentei me matar para ter Jim de volta, protestou Trude. Só não conseguia suportar como me sentia péssima, sem valor e indesejada. Outra pausa. Talvez também fosse assim que minha mãe se sentisse. Acho que é assim
que você acaba se sentindo quando tenta manter perto quem tem coisas mais importantes para fazer. Trude havia tentado, e a isca usada fora o sexo. Em uma sessão posterior, quando a dor já não era tão recente, o tema do sexo surgiu novamente. Sempre fui muito receptiva sexualmente, disse ela com um misto de orgulho e culpa. Tanto que na escola secundária tive medo de ser ninfomaníaca. Só pensava na próxima vez em que eu e meu namorado ficaríamos juntos e faríamos amor. Estava quase sempre tentando arranjar um lugar para ficarmos a sós. Dizem que são os homens que sempre querem sexo. Sei que eu queria mais do que ele. Pelo menos me esforçava muito mais do que ele para que isso acontecesse. Trude tinha 16 anos quando ela e seu primeiro namorado firme na escola secundária foram até o fim, conforme disse. Ele era um jogador de futebol que levava muito a sério seu treinamento. Parecia acreditar que sexo demais diminuiria seu desempenho no campo. Enquanto ele dava desculpas para não ficar fora de casa até tarde, antes de um jogo, Trude contra-atacava, arranjando trabalho como babá durante as tardes, quando o seduzia no sofá da sala de estar enquanto o bebê dormia no quarto ao lado. Contudo, os esforços mais criativos de Trude para transformar a paixão dele por esportes em uma paixão por ela foram em vão, e esse jovem, contemplado com uma bolsa de estudos como atleta, partiu para a universidade distante. Após um período chorando todas as noites e repreendendo-se por não ter conseguido persuadi-lo a preferi-la às suas ambições atléticas, Trude estava pronta para tentar de novo. Eram as férias de verão entre a escola secundária e a universidade, e Trude ainda morava com os pais, em um lar cujas bases estavam desmoronando. Após anos ameaçando fazer isso, a mãe de Trude finalmente iniciou o processo de divórcio, contratando um advogado conhecido por sua disposição de jogar sujo. O casamento de seus pais fora o mais tempestuoso possível, contrapondo a compulsão por trabalho de seu pai aos esforços ardentes, às vezes violentos e ocasionalmente autodestrutivos de sua mãe, para obrigá-lo a passar mais tempo com ela e suas duas filhas, Trude e sua irmã mais velha, Beth. Ele ficava tão raramente em casa, e por tão pouco tempo, que sua esposa se referia ironicamente a esses momentos como paradas infernais. Eram mesmo um inferno, lembrou Trude. Suas visitas sempre se transformavam em brigas longas e horríveis, com minha mãe gritando e o acusando de não amar nenhuma de nós, e ele insistindo em dizer que trabalhava muito e por tanto tempo por nossa causa. As vezes em que meu pai realmente ficava em casa, sempre pareciam terminar com eles gritando um com o outro. Geralmente ele ia embora batendo a porta e berrando. Não me admira que eu nunca queira vir para casa. Mas às vezes, se minha mãe chorava demais, o ameaçava de novo com o divórcio, ou tomava um monte de pílulas e ia parar no hospital, ele mudava por um tempo, voltava para casa cedo e ficava mais conosco. Então minha mãe começava a fazer refeições maravilhosas, acho que para recompensá-lo por voltar para casa e para a família. Trude franziu as sobrancelhas. Depois de 3 ou 4 noites, ele se atrasava de novo e o telefone tocava. Ah, entendo. É mesmo? Dizia minha mãe friamente. Logo ela começava a gritar obscenidades e depois batia o telefone. E lá ficávamos, Beth e eu, todas bem vestidas porque papai viria jantar, provavelmente tendo preparado uma mesa especialmente bonita com velas e flores, como mamãe sempre nos dizia para fazer quando ele era esperado em casa. E lá ficava a mamãe enfurecida na cozinha, gritando, batendo panelas e xingando o papai de nomes horríveis. Então ela se acalmava, se tornava fria de novo e vinha nos dizer que comeríamos sozinhas, sem ele. E isso era ainda pior do que os gritos. Ela nos servia e se sentava sem olhar para nós.
e Beth e eu ficávamos muito nervosas e quietas. Não ousávamos falar e não ousávamos não comer. Ficávamos ali na mesa tentando melhorar as coisas para a mamãe, mas não havia realmente nada que pudesse fazer por ela. Depois dessas refeições, geralmente no meio da noite, eu tinha náuseas terríveis e vômitos. Trude balançou sua cabeça estoicamente. Isso definitivamente não leva a uma digestão saudável. Ou a aprender padrões de relacionamentos saudáveis, acrescentei. Porque foi nesse clima que Trude descobriu como sabia pouco sobre lidar com as pessoas que amava. Como você se sentia quando isso acontecia? Perguntei-me. Trude pensou por um momento e fez um sinal afirmativo com a cabeça ao responder, enfatizando com exatidão de sua resposta. No meio disso, eu ficava assustada, mas me sentia principalmente só. Ninguém olhava na minha direção ou queria saber o que eu estava sentindo ou fazendo. Minha irmã era tão tímida que nunca conversávamos muito. Ela se escondia em seu quarto quando não estava tendo aulas de música. Na maior parte do tempo, tocava flauta. Acho que para evitar as brigas e ter uma desculpa para ficar fora do caminho de todo mundo. Também aprendi a não criar problemas. Ficava quieta, fingia não notar o que meus pais estavam fazendo um com o outro e guardava tudo o que pensava para mim mesma. Às vezes, parecia que só assim meu pai me notava. Ele dizia: Deixe-me ver seu boletim. E falávamos um pouco sobre isso. Meu pai admirava qualquer tipo de conquista. Por isso eu tentava me sair bem para ele. Trude esfregou a sobrancelha e continuou pensativamente. Também há outro sentimento, tristeza. Acho que me sentia triste o tempo todo, mas nunca disse a ninguém. Se alguém me perguntasse como você se sente por dentro, eu responderia que estava bem, totalmente bem. Mesmo se respondesse que me sentia triste, nunca poderia explicar por quê. Como justificar esse sentimento? Eu não sofria. Nada de importante faltava em minha vida. Quero dizer, nunca faltou comida, nunca passamos necessidade. Trude ainda era incapaz de reconhecer totalmente a profundidade de seu isolamento emocional nessa família. Ela sofrera de escassez de cuidados e atenção causada por um pai praticamente inacessível e uma mãe consumida por sua raiva e frustração com ele. Isso deixara Trude e sua irmã famintas emocionalmente. E então, gostaram da leitura? Comente aqui embaixo o que você achou, se identificou com o tema do livro, se já conhecia essa literatura. Por favor, gostaria de te conhecer. Se você gostou da leitura, dê o seu joinha e não deixe de se inscrever neste canal. Gente, é sério, não deixe de se inscrever neste canal para não perder nenhum capítulo deste livro que será disponibilizado aqui neste canal toda semana. Se você se interessou por este livro e se identificou com o tema ou gostaria de entender mais sobre, você pode ter uma participação mais ativa entrando no nosso grupo exclusivo para mulheres no WhatsApp, onde lemos este livro e nos terapeutizamos através da leitura em grupo com outras mulheres que, como nós, ama ou já amou demais. O link do grupo está na descrição do vídeo. Muito obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo capítulo.